E-Commerce Cast. E-Commerce Cast são histórias que inspiram empreendedores de e-commerce que compartilham aqui sua história, sua trajetória, para que você possa iniciar suas vendas online. Meu nome é Otávio Rosawa, sou criador e idealizador desse podcast e sou especialista de e-commerce há 20 anos. E hoje trouxe um convidado super especial aqui, que é o Philip Chad. Ele é founder da GHG, da Growth Hack Group, e vai compartilhar aqui toda a trajetória dele, experiência e muitas dicas muito boas hoje. Felipe, por favor, se apresente aqui. Cara, muito obrigado por ter vindo no meu podcast. Fique à vontade. Pode se apresentar melhor e falar quem que é o Philip Chad. Falei certo seu nome? Tá certo. Olá, Porque no comecinho eu falava errado. Normal, tô acostumado já. Olá, Otávio, obrigado pelo convite. Eu sou o Philip Chad, atuo no e-commerce há quase 12 anos, desde 2011. E de lá para cá eu me apaixonei por esse segmento. Então, dediquei a minha vida, toda minha trajetória profissional, meus estudos, tudo para me aperfeiçoar e aprender cada vez mais sobre essa área que realmente é fascinante. Muito bom. E conta um pouquinho, Felipe, sobre mais sua história, sobre sua empresa. Então, eu atuo na GHG. A Growth Hack Group é um grupo de agências que tem o foco em trazer soluções para e-commerce, né? Soluções de performance para e-commerce. Ela tem hoje entrega isso por 3 verticais, né? A parte de marketing, gestão de tráfego principalmente, a parte de consultoria, assessoria, suporte e tecnologia. Então, com desenvolvimento de sites, personalização e manutenção. E você falou que da Growth Hack Group, então, logicamente, é um grupo, deve ter mais empresas ali. Consegue falar um pouquinho de cada uma delas? Porque quando eu te conheci lá em 2018, não era a Growth Hack Group. Pode explicar para o pessoal como que é composto o seu grupo? Sim, legal. Então, ela foi fundada inicialmente com uma agência, a iRex, né? E ela era extremamente focada no segmento de e-commerce de médio alto porte, né? Principalmente o e-commerce que já investiu mais de 10 mil por mês, lá em 2018. E depois, por questões de posicionamento de mercado, a gente acabou fundando uma outra agência, Digital Growth, que atendia a outros segmentos e tinha um escopo de investimento mais reduzido. E, por fim, ano passado, adquirimos a GTK Marketing, a terceira agência do grupo, que tem um enfoque mais em infoprodutos, lojas físicas, né, segmentos de negócios locais. Aí você começou com a iRex no começo. Exatamente. A primeira foi a iRex. Ela veio, até trazendo um pouco sobre o nome, né, das 3, você vai ver que as 3 têm elementos semelhantes que derivam de growth hacking, né, que são técnicas de crescimento acelerado. Então, a iRex, a primeira, ela veio com uma noção ainda não tão clara de qual seria o foco da empresa. Porque lá em 2016, quando que eu cunhei esse nome, eu estava avaliando ainda se eu iria seguir mais pela área de tráfego pago, a área de inteligência de dados ou a área de consultoria. Porque eram 3 áreas de expertise minha, né? Eu estava me aperfeiçoando bastante, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu fiz pós-graduações na área, então eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em comércio eletrônico, pós-graduação em finanças, em business intelligence e marketing, né? E aí, todas as áreas elas eram interessantes, eu estava aprendendo, gostava muito, via potencial e ainda não sabia, onde será que vai dar mais certo? Então, avaliei ali que um nome que pudesse servir para qualquer área que eu fosse focar mais tarde, funcionasse bem. Então, eu veio ali da junção da palavra e-commerce com hacks, né? Virou a iRex. Então, o foco, para quem não conhece a palavra growth hack, né? São técnicas, macetes para você crescer rápido, mas, obviamente, na legalidade. São técnicas realmente para você pensar fora da caixa, pensar em como que você constrói um negócio na internet rápido, né, diferente, indo para um caminho que não é que todo mundo está utilizando. Então, esse foi o que cunhou o primeiro termo e depois a Digital Growth veio basicamente com a mesma ideia, né, crescimento digital, alinhando o Growth Hacking
e depois o grupo, Growth Hack Group, exatamente para ligar tudo isso, né? O Growth e o Hack. E nosso foco, então, sempre foi exatamente esse, né? Pensar em crescer, pensar em gerar soluções para e-commerce para crescer o mais rápido possível, para ter o melhor resultado possível. E quando foi o momento que vocês criaram o Growth Hack Group, como que foi essa... Porque tinha algumas agências, a iRex, a Digital Growth... A gente teve a primeira agência que foi a iRex lá em... Ela começou em 2016, né? E em 2019 foi fundada a Digital Growth por conta desse posicionamento de mercado. E aí começou ali em 2020 para 2020 uma situação onde a gente tinha muito cliente numa agência, muito cliente na outra, mas apesar da gente ter a operação unificada, né, estruturalmente as mesmas pessoas trabalhavam nas duas agências, acabavam numa visão de mercado sendo coisas isoladas. Então a ideia foi juntar num chapéu, numa coisa só para demonstrar para o mercado que é a mesma agência, que é a mesma empresa, apesar de ter ali um pouco de posicionamento do mercado diferente naquele produto. E a GTK ela veio depois como uma consolidação de uma outra agência que a gente via ali que tinha um ótimo potencial para ampliar o escopo de soluções do grupo. Essa foi a última, mais recente, a GTK. Foi ano passado. Ano passado, legal. Em torno de um ano. Um ano. Muito bom. Felipe, eu vou contar aqui para os eleitores, para a audiência, até como eu te conheci, não sei se você vai relembrar. Eu já tinha passado por muita agência lá no Mercado Shops, a área que eu trabalhei no Mercado Livre, e eu via as agências de tráfego, de performance, mesmo com o nome ali, entregava muito pouco resultado para os clientes, para as lojas virtuais. E aí foi legal que, nesse grupo que a gente está até hoje, de e-commerce, que eu vi um texto seu no seu blog, não sei se você vai se lembrar, que é a recuperação de carrinho usando o Facebook Ads. Aí depois eu vi que você publicou essa palestra lá no E-commerce Brasil, que você fez em Minas e tudo. E aí, naturalmente, comecei a consumir mais conteúdo naquela época, mais do blog da iRex. Porque, apesar de ter poucas publicações, o conteúdo era bem denso. Tinha exemplos lá de telas, detalhes, então eram artigos ali, ou não é ainda, tem esses artigos que, se você for ler ali, no mínimo, separa ali 10 a 12 minutos, era bem profundo, era bem denso. E aí foi legal que eu tinha fechado um cliente na época, em agosto, julho, mais ou menos nessa época. E aí, ticket médio alto, eletrônico, câmera. Aí eu pensei assim, esse cara não tem nada, vinha do Mercado Livre, esse vendedor. Não tinha rede social nenhuma. Aí eu falei assim, vai ter que ter alguma agência, algum parceiro de tráfego muito bom. E aí que foi que a gente iniciou, lembra aquele primeiro cliente junto? Lembro. E o resultado foi surpreendente, porque eu lembro até hoje que acho que setembro ele só tava usando o link, alguma coisa assim. Eu nem lembro o faturamento, mas eu lembro bem quanto que ele fechou em outubro, depois que fechou um mês cheio ali de outubro de 2018. Você fazendo o trabalho ali junto com a iRex na época. E que de lá, que acho que lá que foi o... não sei se é Day One, né? Mas é o primeiro cliente ali que a gente tá até hoje junto, nessa parceria que você tá até hoje junto no Mercado Livre, que foi muito legal. Queria que você também contasse um pouquinho, né? Lembra aquela época lá, porque... até junta um pouquinho, Felipe, dessa parte, porque você falou assim, olha, você fez pós em e-commerce, você fez pós em BI, inteligência, tudo. Aí vai um pouco dessa pergunta e junto com esse cliente. Como que você acabou focando mais em tráfego, sendo que você tem especialização ali em várias áreas, né? Como que foi essa ideia? E depois conta um pouquinho desse cliente, porque... particularmente para mim foi muito marcante, porque naquele mês já foi bom e no outro
era mês de novembro, Black Friday, que você pode até depois complementar bem, cara. Legal, legal. Acho que vale até voltar um pouco, né? Então, Sim. a ideia de surgir, de começar a vender serviço online, né? Ela vem primeiro de como eu comecei a vender online, né? Então, eu comecei em 2011, né? Eu entrei numa operação de e-commerce em que eu assumi... Na verdade, a operação era de atacado e eu assumi o desafio de criar a operação de e-commerce, né? Numa época que não existia praticamente nenhuma informação, né? Faz 12 anos isso, e que era basicamente um mercado a se desbravar, né? E era problema, não existia as soluções de tecnologia que existe hoje, não existia YouTube, as informações que a gente vê hoje no YouTube, cursos, e a empresa também não tinha operação de varejo, era só atacado, então ela não sabia vender para o E cliente vendia o final. que lá? Eram equipamentos gastronômicos grandes, geladeiras, expositoras, mesas de aço inox, então produtos bem específicos, um segmento B2B, mais informal também. E aí o desafio era, pô, vou vender um produto online de R$ 4.500 num mercado onde, na época, só 3% da população brasileira comprava online e que ninguém entendia se, pô... e 70% das nossas agendas eram no boleto bancário. Então, o cara tinha que pagar R$ 4.500 adiantado para receber 20 dias depois a mercadoria. Que Então, demorava pra chegar, um produto grande. então, imagina, né, o desafio que era. E foi, assim, realmente bem interessante. Acho que aquela época foi uma oportunidade tremenda. E eu percebi isso, né? Percebi que era um mercado que realmente tinha um potencial absurdo para crescer no Brasil e no mundo. Então, eu realmente mergulhei de cabeça. E passei a estudar, a aprender o máximo que eu pude. E durante 4 anos foi basicamente um empreendimento solitário, né? Em que eu compartilhava as informações só dentro da empresa, com as pessoas que eu ia contratando e treinando, e com os gestores do negócio. Até que, né, as portas começaram a abrir para eu começar a entrar em algumas comunidades, eu participar de grupos de WhatsApp, mais tarde, onde eu fui palestrar no evento lá do E-Commerce Brasil. Mas tudo isso veio, né, desse network que começou a surgir. E a partir desse networking, né, por essa minha experiência que já vinha aí de há uns 5 anos, 4, 5 anos, começou a surgir a oportunidade, né, de algumas consultorias, né? Então, profissionais que estavam entrando na área, empresas que estavam começando no digital, pedindo aí... Qual que era a sua posição na função lá nessa empresa? Era gerente de e-commerce. Gerente de e-commerce. Então você era responsável por toda a operação lá. Tudo, tudo. Eu comecei, ela do zero era só eu e depois eu fui contratando pessoas para me ajudar, né? Tá. Mas até então, eu que coordenava tudo, essa parte do e-commerce, só eu tinha acesso, os dados ali, tudo era definido por mim. E exatamente por essa experiência, né, surgiu essa oportunidade. E foi onde eu comecei a perceber no mercado, nessas consultorias, que os clientes, eles tinham as mesmas reclamações, né? Que era, pô, essa agência, ela não me atende conforme eu espero, ela não tem uma solução focada em gerar resultado para o e-commerce. Né? E, ao mesmo tempo, eu também participava de comunidades de gestores de tráfego, né? Comecei a conhecer vários gestores de tráfego e a maioria deles me dava uma opinião divergente do tipo, eu não gosto de atender e-commerce. E-commerce só dá trabalho. E aí você percebe, né? Onde um lado reclama do outro, você vê aí uma oportunidade no meio. Sim, se eu trago uma solução específica para um cliente que está em deficiência de mercado, né, e que o gestor de tráfego não quer atender, eu posso ter uma oportunidade aqui. E eu não esqueço até hoje, né? Quando eu falei isso, que eu ia sair da gestão de e-commerce para empreender com uma agência de tráfego focada em e-commerce, teve pelo menos uns 3 gestores de tráfego que eu conheço até hoje me falaram, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eles estão trabalhando com você hoje ou não chegaram a precisar? Então, cada um tem sua história, mas confesso assim que realmente o resultado que a gente teve com esse foco foi muito maior que o esperado. Assim. As metas que a gente estabeleceu logo de início, elas foram extrapoladas, né, rapidamente. E por que então eu foquei na gestão de tráfego? Né? Porque inicialmente eu tinha 3 soluções ali, né, quando eu resolvi empreender nessa área, que era a solução de BI, a solução de consultoria e a solução de tráfego. Mas foi a de tráfego que foi a mais rápido para crescer, porque quando você vende BI é um produto caro. Né? Não é qualquer um que adquire um produto de BI que vai ter um ticket de R$10 mil para cima. É uma empresa mais estruturada e mais madura. Exato. Agora, um produto de consultoria também não é tão recorrente. É difícil você ter uma consultoria que dura 5 anos, 6 anos. E eu tenho vários clientes que estão comigo há 5 anos, 6 anos. Sim. Porque no tráfego eu estou dando um serviço especializado que ele não sabe fazer.
Quando eu dou uma consultoria, eu dou dicas, ideias para ele melhorar a operação dele, ele vai absorver essas ideias e vai chegar no ponto que eu não tenho mais tantas ideias para ele absorver e vai encerrar. O processo da consultoria termina. No tráfego é um serviço especializado, de uma solução de algo que ele não consegue fazer por conta própria. Ele pode até contratar alguém em algum momento, obviamente, mas se eu gero resultado para ele, né, ele não vai querer contratar alguém, né, para ter o risco de a pessoa sair, dele perder tudo que acontece. Então, é preferível usar esse investimento numa agência terceirizada. E aí começou a vir mais clientes de gestão de tráfego, então ali a gente acabou concentrando a maior parte da nossa operação e passou a ser o foco principal. Tráfego. Exatamente. E eu volto na questão que você me trouxe, né, desse primeiro cliente do Mercado Livre, né? Então, ali a gente já estava 1 ano na operação da agência, então a gente já tinha alguns clientes bem relevantes, já estava tendo um resultado super legal, já tinha validado o método, então esse método eu criei na própria empresa que eu gerenciei, então foi 6 anos que eu gerenciei o tráfego para ela, foi 6 anos que eu gerenciei. Não usava agência terceira, vocês faziam interno? Sempre foi interno e eu mesmo executando. E foi 6 anos em que eu pude explorar ao máximo a ferramenta do Google e do Meta para um negócio só. Porque quando você trabalha em agência, né, eu posso dizer isso porque eu sei, normalmente você está atendendo vários clientes simultaneamente. E aí, obviamente, você não consegue, dentro de um cliente com uma verba limitada, explorar o máximo possível de ações. Sim. Lá eu tinha verba ilimitada. Eu poderia gastar o quanto eu quisesse, dado que tivesse resultado, obviamente. E eu podia testar tudo. Eu tinha um programador que trabalhava comigo e ele ficava comigo testando o dia inteiro. Então, foi 6 anos que eu passei num laboratório. Então, era só definir um retorno e você tinha que Exato. atingir aquele retorno. Então, era um laboratório que a gente ia testando tudo. E a ferramenta do Google eu consegui explorar de cabo a rabo. Obviamente, de lá para cá evoluiu muito, tem recursos novos e tudo mais. Eu explorei o que tinha naquela época. Depois a gente continuou explorando como agência. Mas, com isso, eu consegui testar um método e validar algo que funcionava para a gente. E depois eu comecei a replicar esse método em outros e-commerce, né? E começou a dar certo, começou a dar certo. E aí a gente já tinha acumulado bastante clientes. Foi quando realmente esse primeiro cliente veio. E ali, pô, a gente está falando de uma primeira versão da plataforma do Mercado Shops, que não tinha nem 1/10 dos recursos que tem hoje. E a gente conseguiu naquela Black Friday, até peguei esse número hoje, tá? A gente conseguiu 1,5 milhão de faturamento na Black Friday 2018. Né? Então, sim, corrigido pela inflação, né? Imagina quanto que isso dá hoje. No mercado que naquela época, para quem faturava 1,5 milhão, era tipo raras exceções, né? Então, sim, realmente foi um resultado ali bem legal e que a partir daí, né, essa parceria dura até hoje, são mais de 300 clientes atendidos dos shops. Mais de 300, muito bom. Ô Felipe, fala naquela câmera ali, porque para quem é do meio é muito fácil entender o que é tráfego pago. Mas perguntar aqui nessa rua do estúdio que nós estamos aqui, o que é tráfego pago, as pessoas vão entender, vão se confundir que é tráfego de trânsito, sabe? Algumas coisas. Explica aqui nessa câmera, aqui na sua, o que é tráfego pago numa forma mais simples das pessoas compreenderem, para entender aqui o que de fato você está falando e o que você oferece de fato no seu serviço. O que é o tráfego pago ali? No seu serviço? Então, o tráfego pago é uma forma de você trazer visitantes para o seu site ou para a sua loja física, de forma, obviamente, paga. A ideia é você criar um anúncio, alguma campanha online, para que o seu site, o seu negócio seja visto. Então, quando você trabalha ações orgânicas, que seria o contraponto do tráfego pago, você precisa incentivar que o seu conteúdo seja visto numa plataforma como o Facebook e o Instagram, através de publicações normais. Só que normalmente você só gera um grande engajamento, uma grande visualização se o teu conteúdo viraliza, se o teu conteúdo realmente gera um grande alcance por conta das interações que ele gera espontaneamente. Mas é raro que isso aconteça, né? São pouquíssimos conteúdos que viralizam. Você só vai conseguir efetivamente ter consistência para que o seu negócio cresça online, seja visto digitalmente, se você investir em tráfego pago, se você investir em ações no Google, Meta, TikTok, em canais que vão permitir que seu conteúdo seja visto mediante o investimento. O ponto é que você fazer isso de forma inteligente, né? Você conseguir entender que as plataformas, elas te permitem analisar os resultados e com esses resultados otimizar as campanhas. Então você consegue começar com um investimento baixo e testando público, segmentações, criativos, validando os resultados. Deu retorno? Verifica onde deu retorno, investe mais lá. Não deu retorno? Vê, ajusta, vê se tem alguma coisa para corrigir,
ou então para esse investimento e foca onde está funcionando. Com isso, você consegue escalar a sua operação com o mínimo de investimento possível, de forma controlada e rentável. Muito bom. Acho que foi ótima a sua explicação para o pessoal entender, né? Que aí também falamos um pouco das suas certificações, das suas formações e foi legal, resumir bem. Felipe, o que eu quero também saber agora, porque também eu passo esse momento, você falou que trabalhou muitos anos nessa empresa, você gerenciou equipes ali e tudo, mas chegou no momento que você virou a chave e começou a empreender na sua empresa, mas me conta como foi essa transição, como que você fez e tudo, porque hoje tem muita coisa na internet e também nas redes sociais de pessoas que saem, saiu e foi fácil, não foi difícil, sabe? Tem muita coisa romantizada também, mas explica, sabe? Porque aqui eu trago pessoas reais que eu conheço, que eu já participei de projetos junto e que eu já tive uma parceria muito sólida. Conta a sua trajetória ali do CLT pro empreendedor que, desde que eu conheço você, que já cresceu muito, então você tem muita coisa para passar boa ali. Fala para essa transição aqui pra gente, como foi? Boa, legal. Acho que realmente, né, o processo em si, ele não foi fácil e rápido, ele foi muito bem pensado, né? Acho que tudo na minha vida eu sempre procurei pensar muito, analisar muito. Acho que tem 2 pontos que eu levei em consideração para essa transição. Um deles foi a questão da viabilidade financeira, para ver se fazia sentido realmente dar essa virada. E a questão da operação que eu gerenciava e um pouco da gratidão que eu tinha, né, por ter tido a oportunidade que eu tive lá de aprender, de conduzir essa operação com o máximo de liberdade possível. Porque eu sempre tive muita liberdade lá para conduzir, definir a regra que eu quisesse, o caminho que eu quisesse, de contratar a solução que eu quisesse. Nunca tive nenhuma restrição. Isso para mim foi maravilhoso para poder aprender, poder realmente estar ali num momento, né, em que o e-commerce estava nascendo no Brasil, num momento de oportunidade enorme, né, e ter essa possibilidade de aprender com o andar da carruagem, né? E aí, quando eu decidi, né, vi que essa oportunidade existia, como eu citei antes, e decidi, eu vou empreender, eu vou montar um negócio em cima disso, eu comecei a pensar e estruturar minha saída da operação, né? Então, foi um processo que levou 6 meses, né, da data que eu defini que ia sair, até eu efetivamente sair. E ali eu comecei a consolidar, treinar o time, a validar o que precisava, para que a minha saída não fosse sentida, né? Ou fosse amenizada o máximo possível. Então eu passei a delegar as minhas funções, as minhas atividades, treinar meu time, para que eles conseguissem ter a capacidade de tocar a operação sem mim. Foi 6 meses, nesse meio do caminho a gente teve uma Black Friday com um resultado excepcional, o melhor resultado da história até hoje, depois de eu sair de lá faz mais de 5 anos, até hoje o resultado não foi igualado naquela Black Friday, e realmente a gente conseguiu ali fazer uma transição suave, né? Depois dessa minha saída, ainda eles fecharam comigo como cliente, eu atendi eles durante 2 anos, então facilitou também esse processo. Mas um ponto ali que foi, acho que, importante para essa decisão, né? Embora eu já tinha tomado ela antes, mas no momento da minha saída, nesses 6 meses, eu já estava ali financeiramente, né, recebendo 4 vezes mais pela operação que eu já estava montando em paralelo do que eu recebia lá, né? E como é que eu fazia isso, né? Comecei a ter alguns clientes que eu atendia fora do horário. Todos esses clientes sabiam, né, que era um trabalho freelancer, então eles não exigiam de mim durante o horário comercial. Eu tinha uma pessoa que eu contratei nesse período para tocar para a minha operação e eu fazia só atendimento. E aí o atendimento eu conseguia fazer fora do horário porque esses clientes sabiam dessa especificidade. Só que chegou nesse ponto ali que foi um cliente encomendando outro e outro e outro e outro e outro, e nesses 6 meses, né, foram um volume tão grande de clientes que eu já ganhava 4 vezes mais nessa operação de fora do que eu recebia, né, trabalhando aí com a gestão de e-commerce. Tá mais que preparado ali a transição. Financeiramente já estava super estável, o processo também de transição foi super suave. E o engraçado foi que eu saindo lá da gestão de e-commerce, né, no serviço de tráfego pago, eles passaram a pagar para mim mais do que pagavam como Quando gerente. Que coisa, né? Engraçado. Nossa, você falou do tráfego, eu não quis interromper ali na parte ali
Quando você falou da Black Friday, acho que o pessoal deve estar com saudade de você até hoje lá, né? Se o melhor resultado foi quando você estava lá, bem provável. Legal, Felipe. Agora eu vou para algumas perguntas que as pessoas sempre fazem para mim e que também são muito recorrentes na internet, que, na opinião do Felipe, como vender online, Felipe? Você que faz um papel ali de potencializar as lojas, e-commerce ou qualquer negócio digital na internet, fala, fala aqui, ó, olhando para essa câmera, como vender online? Seja um infoproduto, e-commerce, produto digital, serviço, porque você também faz tráfego para sua agência. Fala aqui, ó, as dicas aqui do Felipe. Eu acho que vender online não é o maior desafio, né? Acho que vender online é extremamente fácil. Qualquer um já vendeu alguma coisa online na OLX, já vendeu no Enjoei. Vender online, basta você posicionar seu produto num marketplace, no Mercado Livre, na OLX, em alguma solução que vai efetivamente, né, direcionar o teu produto para algum cliente potencial. O grande desafio realmente é você conseguir escalar isso, vender consistentemente e ao mesmo tempo você desenvolver uma marca na internet, né, ser reconhecido na internet, construir um público que vai comprar com você, vai te recomendar e vai voltar. E aí envolve inúmeros fatores, né? Então, o ponto aqui não é vender online, é conseguir vender bem online. Muito bem. E um outro ponto aqui, Felipe, que está muito relacionado ao nosso trabalho, tanto o meu quanto o seu, me explica aqui para esse público, para essa audiência, eu quero que você olhe também de novo para essa câmera, e para escolher uma plataforma de e-commerce para fazer a loja virtual ali do seu cliente. Porque também cai esse assunto ali para ali nos seus clientes, eles perguntam ali, devem perguntar para você, como que eu escolho uma plataforma de e-commerce para o meu negócio online? Fala ali, Felipe, suas dicas, suas recomendações, porque você passou do papel, né, do outro lado, como um gerente de e-commerce, hoje você tem várias agências no grupo e você atende esses lojistas que provavelmente uma hora cai esse assunto, que a gente até conversou várias vezes, né? Olha, esse cliente aqui tá pensando em trocar de plataforma. Explica aqui, ó, como que é na escolha? Como que você escolheu na época e como que você recomenda escolher plataforma de e-commerce que tem no mercado? Acho que muita gente faz a pergunta assim, qual é a melhor plataforma online, né? Então eu diria que seria qual é a melhor plataforma online para você, porque depende muito do seu objetivo, da sua necessidade. Porque tem muita gente que a plataforma, por exemplo, do Mercado Shops vai ser uma excelente solução. Você não paga nada para implantar, você não paga nada para começar a vender, vende o anúncio clássico sem nenhum custo, mas às vezes ela não tem algum recurso que você precisa. Às vezes ela não tem o recurso essencial que você necessita. Então você vai ter que avaliar, né, primeiramente, quais são os recursos, as características que a plataforma precisa ter. Porque não adianta você fazer uma escolha e depois perceber que essa escolha não deu certo porque não tem um recurso essencial que o seu negócio precisa. Essa é a primeira análise que você deve fazer. Eu, pessoalmente, já tive um desafio absurdo com escolha de plataformas, né? Passei num processo de implantação de 2 anos de uma loja virtual. Foi um processo em que eu contratei uma empresa, 6 meses não deu certo, outra empresa, mais 6 meses não deu certo. Tive que contratar uma terceira empresa, foi investido ali mais de 150 mil reais no projeto para finalmente ser colocado no ar depois de 2 anos de implantação. 2 anos de muito trabalho, estresse, para finalmente dar certo, né? Deu certo, tipo, a loja ficou maravilhosa, mas imagina 2 anos de trabalho perdido ali, não necessariamente perdido, mas um trabalho ali que poderia ser talvez evitado se a gente conseguisse, né, avaliar se a solução que eu estou contratando tem capacidade de entregar o que eu espero. Muito bem. Aqui é meio que analogia até uma casa, né? Como vender online, tá ali algumas coisas que você comentou. Como escolher a plataforma, tá muito ali, fazendo analogia até como que escolhe uma casa. E depois ali, como vender mais online na internet. Tá meio que parecido ali como viver melhor, né? Fala ali, Felipe. Aí depois você comentou começando o marketplace, escolhe a plataforma e depois o cara quer vender mais na internet. O que o cara tem que fazer? Boa. Contrato Felipe resolve? Como que é? Acho que esse ponto é importantíssimo, né? Não adianta você contratar a melhor agência, o melhor profissional ou a melhor equipe que você puder montar, que se você não
fizer o dever de casa, não fizer o básico, não vai dar certo. Né? Ninguém vai conseguir vender um produto se ele não tiver um diferencial competitivo, claro, né? Talvez seja preço, qualidade, estoque diferencial, exclusividade. Primeiro você tem muito claro qual é o seu diferencial que vai fazer o cliente entrar no seu site, comprar com você. Tem que pensar na reputação, autoridade, segurança, como que esse cliente vai confiar ao comprar na sua loja. Isso pode ser feito através de estimular avaliações, depoimentos, vídeos que gerem autoridade, qualquer conteúdo que vai comprovar para o cliente que você realmente existe, que você realmente é confiável. Tem que pensar em relacionamento. Não adianta eu querer vender só uma vez para o meu consumidor. Tem que pensar em experiência, pós-compra, fazer com que a compra dele, ele se sinta que ele esteja comprando algo que o valor percebido por ele seja maior que o valor pago. Né? Porque valor é o que o cliente percebe. Né? A diferença entre preço e valor é exatamente essa. Preço é o que ele paga, valor é o que ele recebe. Então, o que ele compra com você, ele tem que ver que o valor para ele foi diferente do que ele pagou, né? Que ele adquiriu, que ele saiu beneficiado. Essa experiência você tem que prover para que, assim, você vai construir uma base de clientes recorrentes que vão voltar cada ação promocional, numa Black Friday, que você vai reativar ele, vai vir de volta, vai comprar com você. Então, e ele vai recomendar para outras pessoas também. Então, com isso, você vai tendo um crescimento em escala com os consumidores que vão voltando e comprando recorrentemente. Isso é um grande poder do e-commerce, né? Só constrói uma marca sólida, que cresce constantemente, quem foca no LTV, no lifetime value do cliente, o valor de vida inteira. Quanto que ele gera para mim ao longo da vida, do relacionamento com ele. E aí, cada cliente que eu adquiro, que eu trago novo, e eu trabalho em continuar vendendo para ele no futuro, eu vou aumentando meu LTV, aumentando a minha recorrência e fazendo com que o meu negócio cresça. Então, essa é a única forma de você realmente crescer. Isso, inclusive, é uma das grandes vantagens do e-commerce. Quando você vende no marketplace, você está usando o cliente do marketplace. Ele não sabe que está comprando com você. Ele pensa que ele está comprando do marketplace. Ao comprar na sua loja, a experiência é sua, o cliente é seu. Ele está comprando da sua marca. Então, você gera essa oportunidade de gerar essa reputação, gerar essa relevância e criar essa base cativa de clientes. Muito bem. 3 perguntas que você respondeu já vale uma aula ali, né? Porque é o que os seus clientes devem perguntar muito para você. E por isso que eu acho que é o sucesso ali da Growth Hack Group, porque o cliente sustenta mês a mês ali, porque ele tá vendendo mais graças ao seu trabalho ali de potencializar ali o produto do cara na internet. Muito bem, Felipe. Você citou num ponto legal agora, aí também é uma dúvida assim, muito comum entre os empreendedores. Você começou a falar marketplace e da loja virtual. Você acha que é melhor as pessoas diversificarem vários canais no começo? Você comentou em Enjoei, Mercado Livre, Amazon e vários. A pessoa diversifica ou ele foca em um canal de venda no começo? Porque no começo a estrutura é mais limitada, as pessoas, tudo é mais limitado. O financeiro dele é mais limitado e tudo. O que você recomenda para as pessoas? Ataca, dá um tiro em tudo ou fica bom em um canal? Excelente, eu acho uma pergunta. Eu acho que o ponto principal é entender, né? Qual é o braço que a operação disponibiliza, né? Em operação, em pessoas e recursos. Vamos dizer que se você tem verba para investir em mais de um local, aí talvez possa fazer sentido você começar com mais de um. Mas para quem está começando do zero, para quem está começando, querendo iniciar um canal e não tem capacidade operacional para operacionalizar vários, minha recomendação é foque num só, cresça esse negócio, vá até o limite de explorar a otimização dele, porque assim você ganha relevância no lugar, cresce mais rápido, depois, a partir do momento que você está grande nele, você consegue usar o investimento gerado por esse negócio para você investir nos outros canais. Então, não adianta você querer abraçar todo mundo e você, no fim, não vai conseguir nada. Porém, existem canais que eles se auxiliam, né? Vou dar um exemplo aqui muito claro, para quem não conhece, Mercado Shops e Mercado Livre. Quando você trabalha num, né, ele passa a potencializar o outro. Então, você vendendo nos shops, ele melhora a sua reputação no Mercado Livre. Né? A partir do momento que você está mais presente no Mercado Livre, enviando produto no full, você aproveita esse produto do full no seu Mercado Shops. Então, potencializa a venda dele nos shops. Então, tem algumas estratégias que você consegue fazer com que um canal auxilie o outro. Mas, primeiro, sempre pensa bem qual é o melhor canal para você, como que eu consigo otimizar ao máximo a minha operação nesse canal para que eu consiga ser efetivo. Né? Então, o cadastro do produto no Mercado Livre e no Mercado Shops é o mesmo. Então, eu otimizo um cadastro, está para os dois. Agora, se eu tiver que otimizar o cadastro no meu site e no Mercado Shops, já são 2 trabalhos.
Então você tem que pensar muito bem se você vai ter capacidade para otimizar tudo ao mesmo tempo. Se não, foca num, otimiza ao máximo, a partir do momento que está 100% otimizado, aí você vai para o outro. Muito bem. Foi até umas conversas bastidores, logo que a gente, logo que a gente conheceu, né? Até perguntei pra você, assim, mas dos dois aqui, entre Google e Facebook na época, que chamava Facebook ainda na época, né? Foi assim, Felipe, qual que você, se for escolher, assim, qual que você é mais foda, assim, né? Entre essas duas mídias? É o Google ou o Facebook? Pra também saber, né? Aí se fosse, não, Google eu vou destruir. Acho que vai muito do que você respondeu aqui. Até acho que tem um ponto importante aí, né? Vou pegar, se eu for olhar Google e Meta como canal aí de aquisição, a gente tem um cenário em que, na soma dos clientes de e-commerce que a gente atende, sempre atendeu, né? Mais de 500 clientes atendidos, a grande maioria tem melhor resultado no Google, investe mais em Google. Mas há exceções. Nem sempre o Google é o melhor canal, né? Então, pega um exemplo, segmento de moda, segmento de perfume, segmento de algum produto mais visual, ele acaba funcionando melhor no Meta, né? Por que isso acontece? Porque o produto que gera uma venda impulsiva, que é visual, né, eu consigo estimular isso por meio da mídia que a gente chama de outbound, né, que é a mídia de interrupção, que é igual a TV, a rádio, mas a vantagem da mídia do Meta, do Facebook, Instagram, é que você consegue segmentar ela, avaliar o resultado dela, então ela é muito mais efetiva, e ao mesmo tempo eu consigo expor meu produto para quem tem potencial de comprar mesmo que ele não saiba. Então vamos dizer, agora está chegando o Dia dos Pais. Quantas pessoas estão pensando em comprar para os pais e não tem nenhuma ideia? Se você de repente se depara com um kit de presente para o Dia dos Pais no Instagram, você, putz, que ótima ideia de presente para meu pai. Pronto, tá resolvido. Né? Você às vezes nem vai pesquisar isso no Google, está longe ainda, falta um mês, mais de um mês para o Dia dos Pais, mas se você se depara com isso semana que vem, você pensa, pô, legal, já vou comprar, chega a tempo, e está resolvido. É uns 3 a menos para eu pensar. Sim. Então, realmente é um canal que é super efetivo para alguns segmentos, né? Enquanto o Google é para outros. Às vezes, um canal tende... À medida que o meu investimento aumenta, é sempre importante você trabalhar canais de mídias complementares. Então, Google e Meta se complementam em vários pontos, né? Então, vou dar um exemplo. Quem entrou na minha campanha pelo Google, a gente sabe que 50% do público não compra no primeiro dia. Entra na fase de consideração. Se eu uso a minha rede social, um anúncio no Facebook e Instagram para gerar autoridade, para exibir um vídeo de depoimento, um vídeo de alguma ação ali que vai favorecer essa compra, aumenta muito a chance dele voltar e comprar comigo, né? Então, usar a rede social como remarketing para expor conteúdos que vão gerar uma maior relevância e tirar essa insegurança que a pessoa tenha de comprar numa loja que ela não conhece, potencializa muito a ação do Google. Então tá complementando o que você fez lá no Google. Exatamente, senão eu vou perder uma galera que entrou pelo Google, que não confia em mim, não sabe se é confiável e vai embora. Desiste. E aí, se eu uso a rede social para gerar essa autoridade e potencializar ali a chance dele voltar, a chance de eu recuperar essa venda é muito grande. Então, a taxa de conversão no Google aumenta e às vezes eu só preciso investir uma fração do que eu invisto em Google no Meta. Entendeu? Então, são duas formas aqui. Um para um segmento que o Meta pode funcionar mais e até vale a pena investir mais em Meta que em Google. Em outro em que o Meta é só um suporte à venda do Google. Mas você tem que pensar na estratégia, tem que montar o todo. Que legal. Então, numa jornada ali do consumidor ali, você sempre pensa para fazer nesse link entre começando ali, por exemplo, no Google e depois ter todo esse trabalho no Meta. Exato. E depois a pessoa pode até voltar para o Google e acaba fechando... A jornada dos consumidores online hoje não é linear, né? É difícil o cara que vê um anúncio e já entra e compra na hora. Ele vai visualizar, vai pensar, vai ver se vai comprar mesmo, vai ver se vai comprar naquele site ou em outro, vai ver se é confiável, vai ver a avaliação. Então, nessa jornada até a decisão dele, você tem que estar presente. Quem está presente, continua presente, né? A probabilidade dela comprar é muito grande. Então, você tem que pensar nessa estratégia como um todo. Então, tem dois fatores aqui. Estou começando, eu só consigo investir, vamos dar um exemplo aqui, R$2.000 por mês, aí concentra só em Google. Porque se eu tenho pouca verba, às vezes, e tento separar em Google e Meta, as duas campanhas ficam eternamente aprendizado, uma não aprende, outra não aprende, e no fim não tem retorno nenhum. Do que colocar mil em cada um. Então eu prefiro colocar 2.000 só em Google, ali vai aprender mais rápido, né? E depois, quando tiver um resultado melhor, eu vou investir em Facebook para potencializar esse resultado. Agora,
Se já tem uma verba maior, aí a ideia é você começar a usar as mídias complementarmente, com estratégias que uma vai auxiliar na outra. Quanto tempo que você considera que é um tempo de aprendizado cada plataforma ali, rodando uma campanha Pra quem de tráfego pago? Um período de maturidade normalmente é 3 meses, né? Mínimo Mas, 3 meses. normalmente no primeiro mês você já começa a ver vendas. Então, a partir do momento que você vai vendo vendas, tudo depende do retorno que você está tendo. Então, tem pessoas que já conseguem ter um retorno suficiente no primeiro mês para ir escalando. Outras tem que esperar. Normalmente o período é, primeiro mês você está plantando. Segundo mês você rega, terceiro mês você começa a colher. Né? E no terceiro mês, a partir do momento que você está colhendo ali, é o momento em que você pensa em escalar. Né? Você pensa em explorar melhor o que está dando retorno e testando coisas novas continuamente, porque é um processo contínuo aí de teste e validação. Né? De forma prática, o cliente tem que esperar resultado ali, então ele fala assim, olha, começa a ver algum retorno a partir do quarto mês, senão fica muito ansioso que é retorno. E assim, vou ser mês. bem sincero, é bem raro hoje um e-commerce que começa hoje, que atinja, não só o e-commerce, né? A gente sabe hoje até por dados do IBGE que é raro um negócio que chega no break-even, no ponto de equilíbrio antes de um ano. Raríssimos negócios hoje. E e-commerce não é diferente. É muito difícil você chegar no primeiro ano e já estar faturando horrores. Né? Você realmente tem que pensar que é um canal de vendas próprio. Já vendo no marketplace e tem um retorno. Mas não vai ser rápido ali que você vai ter o mesmo retorno na sua loja virtual. Tem que regar muito tempo ali. Exato, um aprendizado contínuo. Vou dar um exemplo meu próprio, na loja que eu criei lá atrás, em 2011. Primeiro mês a gente teve 3 vendas. No segundo mês foi 7. Levou ali em torno de 8 meses para a gente atingir 50 mil reais de venda. Mas lá 4 meses depois a gente já tinha dobrado para 100 mil. Né? Investindo em tráfego, publicidade paga. Sempre tráfego. Investindo em tráfego continuamente. Né? O tráfego foi o nosso pilar de crescimento do day one até quando eu saí, 70% da receita sempre veio do tráfego. Mas assim, quando eu saí de lá, a gente faturava mais de R$500 mil por mês, né? Naquela época, 2017, e num crescimento contínuo, né, que veio gradual, não veio da noite para o dia que a gente faturou R$500 mil por mês. Sim, né? é bem relevante até para um público B2B ali, Sim. ticket alto. Ô Felipe, você tem alguma história engraçada assim do cliente contar ali para você, que você fazendo ali sua prestação de serviço, tudo, dele compartilhar alguma jornada engraçada ali que aconteceu, que estava relacionada a essas campanhas de tráfego, Google, Facebook e tudo? Você lembra alguma história que dá para compartilhar ali? Eu só para te contextualizar, eu lembro de uma assim, aí que também queria que viesse de você. O proprietário da FF lá falou que aquela mesma época lá que você começou a fazer tráfego para ele, que teve um cliente que foi na loja dele e você fez o remarketing durante 6 meses perseguindo esse cliente. Uhum. E aí ele conseguiu juntar o dinheiro e foi na loja. E quando ele foi lá, não tinha o produto em estoque. É isso que eu queria que você compartilhasse alguma história engraçada ali que envolve o tráfego. Tá relacionado ali ao consumidor final. Você lembra de algum, assim, às vezes algum cliente comentou ali com você que aconteceu? Que você pode compartilhar alguma coisa que te marcou? Uhum. Deixa eu pensar. Tem alguns relatos recentes aí, mais do consumidor, de às vezes a pessoa vê um produto que para ela, a princípio, parece fazer sentido. Eu vou dar um exemplo bem recente até de uma pessoa lá do Shops que estava citando, né? Que ela comprou, ela precisava de uma panela para fazer ovo, né? E, tipo, era só pro café da manhã, um ovo cozido que era algo simples e ela começou a namorar a panela da Polishop, né? E ela viu uma panela, era um valor, né, realmente mais expressivo e do nada a panela começou a perseguir ela, até que ela resolveu, eu preciso dessa panela. Ela comprou, né? E a panela ficou lá guardada e ela não utilizou. Né? Nem usou. O remarketing, né, ele gera muitas vezes esse comportamento, né, da pessoa realmente comprar por conta dessa dela tá vendo o produto o tempo todo, vendo a qualidade, perceber ali o diferencial. Muitas vezes ela não precisa tanto do produto, né? Mas pelo você tá presente na jornada dele ali continuamente, gera esse incentivo. E o legal do remarketing é que normalmente ele é uma campanha barata, né? Você paga centavos no clique do remarketing.
Uma das coisas que eu gosto no remarketing é que é uma forma de você manter sua marca viva na mente do consumidor. Não necessariamente com um produto ou outro específico. Pode ser uma campanha mais genérica que exiba aleatoriamente alguns dos seus produtos mais vendidos. Mas uma coisa que eu dou sempre de dica é o cliente comprou contigo, mantenha alguma campanha que exiba para ele um anúncio por mês continuamente. Pra ficar na lembrança dele. Exato, porque ele não vai esquecer que comprou com você. Se daqui 1 ano, 2, ele for pesquisar na online, ver teu site, vai lembrar, pô, já comprei com esse cara. Senão ele esquece e daqui a pouco você vai ter que adquirir ele de novo se tiver um produto potencial para vender Mas pra e ele. quando for produto de recorrência, uma farmácia, um supermercado, aí é mais... Aí, com certeza, você tem que estar mais presente ainda, né? E é toda semana, né? Toda semana nele. E aí, o legal, quando for assim, você tem que entender qual que é a minha recorrência. Vou prestar suplemento, né? A gente já atende a Integral Médica. Quanto tempo dura um whey? Né? 30 dias, 60 dias. Tem que impactar Então, o cara de novo. o cara comprou, eu não vou exibir anúncio para ele na semana seguinte. Porque às vezes eu posso estar com uma promoção de whey, ele comprou essa semana que vem tá mais barato e ele vai ficar puto, né? Vou esperar um mês, que é o tempo de recorrência, depois de um mês começar a exibir anúncio para ele do whey de novo. Né? Então tem que entender a tua recorrência para já estar continuamente pensando nisso e às vezes, né, com uma inteligência por trás para oferecer o produto certo para essa recorrência. Às vezes até com um upsell, né? Pô, ele comprou aquele whey lá mais baratinho, vou começar a oferecer um mais caro para ele. Pode ser que na segunda compra ele já pense em progredir para um whey que seja mais interessante. Sim. Você tocou num ponto interessante, mas até a compra para um e-commerce normal, qual que é o prazo máximo recomendado para fazer uma campanha de remarketing? Até ele comprar, qual que? Hoje o prazo máximo que eu consigo configurar no Meta é 6 meses. No Google é até 540 dias. Quase um ano. Mais de um ano, inclusive. Mais de um ano, tem razão. Só que depende muito, né, do escopo, né? Vamos dizer que teu produto é lá, quando eu vendia produto B2B, quem compra um refrigerador todo ano? Né? Não Ninguém. compra. Exatamente. Então, tem produtos que a recorrência é mais longa. Às vezes lá o que acontecia, às vezes você monta uma cozinha industrial, compra uma série de equipamentos, daqui a pouco você vai montar um outro negócio e precisa de mais equipamentos, ou vai expandir a cozinha. Aí, tudo Mas bem. isso também não é tão frequente. Eu acabei de montar uma cozinha, já vou montar outra, a não ser que você tenha uma franquia, né? E aí, com isso, eu preciso pensar um pouco mais. Daí eu trabalho normalmente em campanhas, como eu falei, de só manter a marca presente para quando ele for voltar. Agora, eu tenho que entender a minha recorrência. Uma campanha de remarketing efetiva para quem está na jornada de compra é uma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. A média do e-commerce que a gente vê nos nossos clientes é uma jornada de 7 a 10 dias para a compra ser concluída. Então, entre o cliente acessar teu site até ele comprar, em média leva 7 a 10 dias. Mesmo para ticket maior. Varia, né? Mas a gente vê isso, às vezes um cliente com ticket de R$100 que leva 10 dias, tem cliente que é R$400 que leva 7. Né? Então, não existe... A média é 7. Depende um pouco do público. Por exemplo, perfume é um ticket um pouco maior que normalmente tem uma jornada mais curta. Não demora tanto para a pessoa decidir. É impulso. Agora, se eu pego um produto B2B, como o que eu vendia lá, refrigerador, né? Era mais longa essa jornada, porque a pessoa pensava mais, principalmente pagar no boleto, porque o desconto à vista era relevante, né? Então, isso tudo vai variar. O importante primeiro é você avaliar qual é a jornada do meu cliente, qual é esse tempo. Você analisa isso tanto via Google Ads, se você fizer campanhas, ou lá pelo Google Analytics, consigo ter essa métrica certinho. E joga algo que fique em torno dessa média. O que o Google sugere, né, que a gente acaba adotando na maioria das vezes, é 30 dias. Uma campanha de recuperação de carrinho, remarketing, 30 dias é o padrão. Mas alguns segmentos posso reduzir para 14, até para... às vezes tem cliente que depois de 14 dias, se é um produto mais consumível, né, ele já tomou a decisão, já comprou. Não tem por que ficar um mês exibindo o produto para ele. Cara, então, tá certo. vai depender do segmento. Entendi. Legal. A gente falou um pouco, mas eu quero voltar um pouquinho atrás. O que você recomenda assim, para uma loja antes de começar o tráfego pago? Porque às vezes o cadastro do produto dele tá fodido, não tem... vamos supor, não tem foto boa, não tem descrição, não tem uma copy legal, um preço não é competitivo. Tem o mínimo básico, você fala assim, olha, o mínimo para estruturar ali, porque senão o cara vai pagar uma campanha e vai falar assim, Felipe, não funcionou. Você fala, o mínimo, requisito mínimo para rodar é isso, senão você não vai fazer milagre. Conta ali, naquela câmera, Felipe, o que é o básico do básico da parte do lojista, da parte do vendedor, para você rodar uma campanha de publicidade paga, no Google, por exemplo. Boa. Primeira coisa, para você conseguir ter resultados no e-commerce através
de tráfego pago, anúncios online, é entender quais são os seus diferenciais competitivos. O que eu vou explorar nesses anúncios? O que vai atrair o público para o meu site? Se for o preço, né, meu preço realmente é melhor que a concorrência. Se for qualidade, a minha qualidade é percebida pelo cliente, porque a gente está falando de produto online. Né? Ele é intangível, eu não consigo tocar, visualizar ele. Será que as minhas fotos, eu tenho um vídeo que consiga comprovar que essa qualidade é superior? Porque senão, a venda online vai ser... Vou vender um produto que é o dobro do preço da concorrência e o cliente percebe ele como igual da concorrência. Não vai dar certo. E entender agora como que eu vou posicionar ele, né? De que forma eu vou posicionar ele nas minhas campanhas, nos meus anúncios, qual é o meu público-alvo, né? Entender exatamente para quem que eu vou exibir esses anúncios. E a partir daí, né, eu preciso ter um bom atendimento. Né? O teu site tem que ter um atendimento rápido, efetivo, pós-vendas eficiente, para que o cliente tenha essa experiência personalizada. É isso que vai te diferenciar do grande marketplace. Se alguém entra na Americanas, num grande player de mercado, e tem uma dúvida sobre o produto, ele vai demorar muito para ter essa dúvida respondida, né? Para entrar no atendimento, alguém responder efetivamente. Agora, se entra no teu site, tem uma dúvida sobre instalação, aplicação, como que ele vai usar, como que esse produto pode ser personalizado de alguma forma, você consegue responder pelo WhatsApp, mandar vídeo, áudio, detalhes, foto do produto. Isso, se você fizer rápido, né, você ganha o cliente, porque os grandes players não vão conseguir. E aí onde está o grande detalhe para você ter uma experiência personalizada e se diferenciar. Ótimo, foi muito bom. Felipe, falamos bastante de Google e Meta, que é o Facebook. Recentemente eu li um artigo, não sei, não lembro aonde, vou dizer, que antes da penetração, a participação entre Google e Meta é 80% dos anúncios online na internet. E agora, recentemente, eu li, agora é 50%. Me fala um pouquinho o que está por trás desses outros 50% e que oportunidades que tem ali. O que você me diz sobre isso? Porque quando você começou ali, de fato, ali na sua empresa, acho que você usava mais Google e Meta. Hoje deve ter coisas novas usando. E até na época, quando você era agente de e-commerce, né? Inclusive, quando a gente fala, quando eu comecei em 2011, não existia nem Google Shopping. Né? Então era não existia Google Shopping? Não existia. Na época era muito forte, sabe o que era? Buscapé. Né? É mesmo? Buscapé era muito relevante para busca de produto. Sim. Depois o Google Shopping veio e acabou com o Buscapé, né? Porque daí todo mundo passou a pesquisar produto no Google Shopping. Então era só pesquisa? E aí, até Meta, na época, não se fazia, né? Facebook, Instagram nem existia naquela época, nem tinha sido lançado. E o Facebook no Brasil era raríssimo. Então, era só Google. Google pesquisa e Buscapé, né? E aí, a partir depois, mais para frente, o Facebook começou a ganhar relevância. Aí surgiu o Google Shopping já em 2012. E aí, onde a gente começou a concentrar mais, né, em Google e Meta. Mas no início mesmo, engraçado, era Google, Meta... tinha anúncios lá já no Mercado Livre, já lá atrás. Nem lembrava que não tinha em 2011 o Google Shopping. Parece que tem tanto tempo e não tem, Exatamente. Né? Mas já faz 10 anos que ele veio para o Brasil, né? Faz 11 anos já. Caramba. Então, hoje a gente vê o mercado crescendo muito de anúncios online. Então, a gente tem várias outras plataformas, né, de mídia programática. A gente tem o TikTok ganhando relevância. Temos anúncios dentro das plataformas, né? A Amazon com seus ads, a própria Americanas, B2W, tem os ads deles. O Mercado Livre tem o ads que hoje está muito relevante. Então, esses ads dentro das plataformas estão ganhando muito espaço. Além de outras redes como o TikTok. E para a gente, né, acho que como gestores de tráfego e empreendedores, isso é muito bom. Né? Acho que tem gente que fala, mas são mais plataformas que eu tenho que aprender, mais plataformas que eu tenho que entrar. Tem essa questão, mas a grande vantagem é que quando a gente fala aí de 2020 para cá, com a pandemia, muita gente começou a anunciar online. Né? O mercado online explodiu, cresceu muito. Só que cresceu muito o número de anunciantes e cresceu pouco o número de espectadores. O volume de pessoas utilizando a internet não cresceu tanto como de gente anunciando online. O que isso aconteceu? O que gerou? Mais concorrência, leilão. O custo foi lá para cima, explodiu o custo. Né? O CPC do Google de 2020 para cá disparou, do Meta disparou. E muitos segmentos hoje está quase ficando inviável, né, anunciar online, a não ser que você tenha estratégias ali muito personalizadas e bem feitas. Você lembra algum caso que naquela época era tanta a palavra de R$1,50 e agora está R$5? Tem um cliente, só para você ter uma ideia, que ele gerava 200 mil acessos por mês
pagando 4 centavos o clique. Barato. Ele pagava pouquíssimo para gerar 200 mil acessos. E o negócio dele, eu vou até dizer que ele vendia produtos, é uma franquia da Melissa, né? Produtos chinelo da Melissa, então ticket de R$ 100, né? E aí ele pagava, a taxa de conversão era super baixa, ali, dava em torno de 1%. Então, pô, quando ele trazia 100 acessos por 3 centavos, você está falando de R$ 3, né? Para vender um produto de 100. 3% tranquilo. Depois, com a pandemia, ele disparou, e aí ele já abandonou a operação faz tempo, né? Mas rapidamente com a pandemia, disparou para 15 centavos. Nossa. E aí você pensa R$ 15 para vender um produto de 100, que a margem é baixa, Não vale a pena. né? Isso foi muito rápido para acontecer. Então o negócio dele inviabilizou assim rapidamente. E Entendi. esse é o problema. Agora, quando você tem mais players no mercado, putz, o CPC ficou muito caro no Google, não está viável no Google, pô, vou pro TikTok. O TikTok hoje é super barato, né? Então, existe hoje possibilidades. Em termos de resultado, qual que você acha que é a mídia que vai começar, ou que já tá dando um resultado legal, para não ficar só na dependência de Google e Meta? Então, aí vai depender um pouco, né, do teu segmento e de onde você está. Por exemplo, hoje, se você já vende no Mercado Livre, o anúncio dentro do Mercado Livre, o Mercado Ads, é super interessante, né? Então, principalmente para quem, às vezes até para quem está começando, porque para você ter destaque dentro do Mercado Livre, você precisa de reputação, histórico de vendas. E se você não tem esse histórico, seu produto às vezes nem aparece na busca. Melhor turbinar lá com Ads. Aí você bota no Ads, ele aparece em primeiro, você começa a gerar as vendas, daqui a pouco você já tem o volume suficiente de vendas para que os seus produtos apareçam organicamente melhor, né? Já vira, é uma forma rápida de você se tornar mercado líder. Antigamente era super desafio você virar um mercado líder, né? Hoje, com o anúncio ali, você pode incentivar isso. Depois que você vira mercado líder, você reduz o investimento em anúncio, ou para, se quiser, mas você já conseguiu esse destaque. Ô Felipe, eu tenho uma dúvida aqui, que era um pouco a que eu ouvia muito naquela época que você era quase que uma das poucas agências ali que trabalhavam ali com o mercado de shops. E aí eu sempre perguntava para os clientes, para potenciais clientes, falava assim, você investe em tráfego pago, publicidade paga, tudo? Aí a maioria, o que eles falavam assim, eu impulsiono as publicações, os posts no Facebook e no Instagram. Você que é um cara que esteve muito no campo de batalha ali, na prática fazendo, conhece bem tecnicamente e hoje está gerenciando mais sua empresa, explica qual que é a diferença lá de impulsionar e fazer a campanha ali num gerenciador de anúncios, sabe? Fazer diferente ali do que ficar impulsionando as coisas, sabe? Porque às vezes a maioria, não é às vezes, né? A maioria das pessoas acham que é a mesma coisa e acha que tá fazendo a coisa certa, né? Tá impulsionando ali um post na rede social e o que você faz de diferente, né? O que dá pra fazer diferente lá, né? Explicar isso. Bom, acho que a grande vantagem de você fazer o anúncio pelo gerenciador de anúncios é que você vai ter mais controle, mais informação, mais opções para segmentação das campanhas e, acima de tudo, uma melhor análise de resultados com o Pixel. Porque hoje, quando você impulsiona, você não consegue mensurar o quanto de venda aquilo foi gerado. Se eu faço pelo gerenciador de anúncios, faço a configuração correta do Pixel no site, eu consigo ver efetivamente quantas pessoas acessaram o meu anúncio, quantas compraram, o quanto que ela comprou. Para depois, lá no final da campanha, eu avaliar, investi R$ 100, quanto que isso gerou de venda? Deu retorno? Não deu? Né? Então, só fazendo pelo gerenciador de anúncios, você vai conseguir mensurar esse resultado, ver se deu certo e, a partir daí, ter uma campanha rodando continuamente para um determinado público com aprendizado focado nesse resultado que eu espero. Então, se o meu foco é receita, eu vou criar uma campanha com foco em receita, definir alguns públicos, alguns criativos e botar ela para rodar. E como ela vai estar otimizada para receita, o Facebook vai avaliar quais criativos funcionam melhor para cada público e vai focar na veiculação daqueles. Eu valido, verifico, esses aqui estão funcionando e vendendo bem, mantenho, pauso os outros, crio novos e vou testando continuamente. Eu faço com que o algoritmo vá aprendendo e melhorando a entrega e eu vou aprendendo, avaliando o que funciona e o que não funciona e vou dando novos insumos para o algoritmo melhorar, com novos criativos e novos públicos. E aí é um processo contínuo, uma flywheel em que ele vai ganhando impulso e melhorando o resultado, crescendo e evoluindo. Impulsionar fica um pouco do escuro ali, né? Vai ser um impulsionamento isolado que não vai agregar na tua estratégia de médio e longo prazo. Sim.
Antes de entrar aqui nas dúvidas aqui mais relacionadas às plataformas mídias, cara, queria que você compartilhasse um pouco qual que foi o maior obstáculo. Pode ser, seja ali quando você gerenciar uma operação de e-commerce ou principalmente, acho que é mais agora, né? Principalmente como empreendedor, como empresário ali. Porque antigamente quando eu conheci você, você tinha poucas pessoas e agora tem muitas pessoas ali trabalhando com você. Então você deve ter passado por algum obstáculo, alguma uma situação mais difícil. Eu queria que você explicasse isso. Tirando as coisas mais óbvias, né, Felipe? Tirando pandemia, guerra na Ucrânia, tirando esses fatores externos que foram Sim, boa. ruins para todo mundo. Fala em específico seu ali, que foi de obstáculo, cara? Acho que nesses anos aí atuando como gestor de e-commerce, gestor de tráfego, né, o maior desafio que eu tive, primeiro como gestor de e-commerce, foi aprender a delegar, né? Então foi uma dificuldade muito grande lá atrás, porque eu comecei a operação sozinho, toquei ela sozinho durante um tempo, e aí quando eu comecei a trazer pessoas para me ajudar em cadastro de produtos, atendimento, eu ficava supervisionando tudo super de perto, refazendo o trabalho. Então foi realmente um aprendizado que demorou muito para eu conseguir ter de que realmente eu precisava tomar consciência que nada vai ficar perfeito, né? Mas você só consegue escalar aprendendo a delegar. E mais tarde, né, com a agência, eu achar uma forma de sair da operação, né? Porque os primeiros clientes que entraram na agência, né, os primeiros clientes que vinham, a verdade é que eles acabavam vindo numa indicação do meu trabalho, porque eu atendia todos os clientes, né? Então eu tinha um time que operacionalizava, mas o atendimento, a comunicação era comigo. E aí isso vinha que as pessoas que entravam, elas não vinham para ser atendido pela Rex, né? Vinham para ser atendido pelo Felipe. E isso, putz, gerou um grande trabalho para eu conseguir Sim. me desvincular. Foi 3 anos, na verdade. Né? Consegui efetivamente concluir esse processo no final de 2021. Né? Faz aí 1 ano e meio que eu saí da operação e finalmente consegui focar na gestão do negócio exclusivamente. Até então, né, eu fazia as reuniões comerciais, eu atendia clientes, eu fazia muita coisa da operação e hoje realmente eu consigo ter isso terceirizado com a equipe. Ah, que legal. Eu lembrei disso porque, lembra? Se for pegar o meu número e o seu número, a gente tá quase tem grupos lá com Tem os muito grupo. clientes, porque quando antes você fazia atendimento, eu Sim. lembrei. Felipe, eu fiz um trabalho aqui de casa, uma lição de casa aqui da. Pesquisei aqui o que o pessoal tem mais de dúvida ali em relação ao seu serviço. Aí queria que você explicasse de uma forma bem simples ali, objetiva, as coisas, para quem não conhece mesmo. Sabe, é, começando, o que é Google Ads? Porque, por incrível que pareça, tem gente que tem dificuldade de saber o que é Google Ads e confunde com o Google Meu Negócio, com aquele Google My Boa. Business. Explica o que é o Google Ads pro pessoal. Então, o Pode Google olhar ali, ó. Ads é a plataforma de anúncios do Google. Através dele você consegue exibir anúncios na busca do Google. Quando alguém pesquisa algum produto ou serviço no Google ou no YouTube, também tem a opção de exibir anúncios lá. Qual a grande vantagem da plataforma? Né? Ela é que a gente chama de mídia inbound, em que o anúncio é exibido quando o cliente busca por algo, ou seja, o cliente vem até você. Diferente de uma mídia mais tradicional, como TV e rádio, que eu exibo a minha imagem, né, meu anúncio, minha oferta aleatoriamente para um público e a pessoa é interrompida para ver aquele anúncio sem ela querer. No Google, ela está vindo até mim, ela precisa daquilo e meu anúncio aparece naquela hora. E o mais interessante é que eu só pago se ela clicar na minha oferta. Então, às vezes, ela vê meu anúncio, mas não é aquilo que ela quer, e se ela não clicar, não pago nada. Por exemplo, no Google Shopping, eu estou exibindo a foto do meu produto, o preço, todas as informações ali. Se esse preço não for interessante para ela, ela não vai clicar em outro e eu não vou pagar nada. Só vou pagar se efetivamente a pessoa entrar no meu site. Ela estava interessada, pesquisou pelo produto, viu minha oferta, se interessou na minha oferta, clicou no meu anúncio e entrou no meu site. Só aí que eu vou pagar aquele CPC do clique. Então é um tráfego super qualificado para sua loja. Por isso que é um dos canais que mais dá resultado no e-commerce. Muito bom. Explicou muito bem. Cara, tem um negócio que o Google Ads ali, ele oferece lá, não sei se é cupom, explica melhor, pessoal. É um R$ 1.200 ali que dá, mas sempre tem algumas regras. O que você explica pro cliente ali quando ele vê lá como ganhar R$ 1.200 no Google Ads? Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que investir também? Boa. Para ganhar esses 1.200 de crédito do Google, você precisa criar uma conta nova, né? Então não dá para quem já tem conta. Nessa conta nova, você precisa investir R$ 1.200 em até 60 dias. Né? Então, do prazo de ativação desse cupom até 60 dias, você gastando R$ 1.200, você ganha esse crédito logo na sequência.
Se, por exemplo, passar 60 dias você gastou menos, R$ 1.000, aí o seu crédito vai ser o que você gastou, R$ 1.000. Então, basicamente, você gastar aí R$ 600 no mês 1, R$ 600 no mês 2, você já ganha 1.200 para gastar a partir do mês 3. Então, assim, uma forma bem interessante, um grande incentivo do Google para você começar. Só contas novas. Só contas novas, exatamente. Ó. E qual o valor mínimo para colocar no Google Ads? Então, o mínimo não existe, na verdade. Você pode investir R$ 1 por dia. Qual que é a minha recomendação, principalmente para quem trabalha no e-commerce, né? Pelo menos uns R$ 100 por dia, dá uns 3.000 por mês, ou no mínimo do mínimo R$ 2.000. Por quê? Vamos pensar aqui no e-commerce. A gente está pensando numa escala global, né? Nacional, Brasil inteiro, em alguns casos até no mundo inteiro. Só que se eu faço um anúncio, né, vou botar lá R$ 10 por dia, né, dado o tamanho do meu público no Brasil, meu anúncio, né, vai aparecer uma fração das possíveis buscas e, ao mesmo tempo, né, por ele estar gerando pouco tráfego, pouca visibilidade, essa campanha nunca vai sair do aprendizado. Uma campanha só sai do aprendizado depois que ela acumula ali 30 a 50 conversões. E se eu levo pouca gente para o meu site, vou gerar uma conversão por semana, 2, 3, quantos meses eu vou levar para chegar a sair desse período de aprendizado, né? Tem algumas campanhas que é um pouco menos, a Shop chega com 15 conversões, eu já saio do aprendizado, mas mesmo assim, né, eu preciso de um volume significativo para quê? Para o algoritmo entenda quais são as variáveis que geram essa conversão. Hora, região, localidade, público, palavras-chave e vários outros fatores, são mais aí de 1 milhão de variações possíveis de ajuste de lance que o Google analisa, e a partir disso a inteligência artificial vai aprendendo continuamente com as conversões que são geradas no seu site. Então, quanto mais dado eu gero, mais rápido esse processo de aprendizado acontece. Agora, se eu investo muito pouco, o aprendizado fica continuamente na estaca 0, 0, 0, 0 e nunca sai do lugar, né? Então, por isso, a gente sugere investimento de pelo menos uns R$ 3.000 por mês. E para quem está começando, dá para ficar ali em 2.000 no mínimo do mínimo. Então, realmente, menos que isso para um e-commerce não vale a pena. Aí tem um detalhe, acho que bem relevante, né? O e-commerce hoje, ele favorece o segmento de nicho, né? A gente tem vários clientes do nicho. E a grande vantagem, né, do nicho é que, às vezes, eu posso montar um negócio físico que não tem demanda necessária na região que eu atendo e, consequentemente, a tendência de sucesso é muito pequena. Já no online, eu posso atender o Brasil inteiro com aquele nicho, né? Então, a gente tem cliente que vende só capa de guitarra, né? Só chinelinho, chinelinho feito à mão para bebê, só miniatura de veículos, né? Segmentos bem específicos, você pega aquele público que não é tão fácil de localizar e no online você consegue viabilizar um negócio como esse, tendo escala, conseguindo relevância. Então, realmente, só você vai conseguir ter esse resultado e um aprendizado condizente para sair do 0 a 0 se você tiver um investimento mínimo. Boa. Isso era muito da nossa conversa que a gente falava, né? Porque quando a gente começou a parceria, era muita Rex trabalhando, né? Aí que você falava assim, ó, R$ 300 por dia é o mínimo que vale a pena para entrar com a Rex. Só que a quantidade de clientes menores que entravam, que era no mercado shops, era nesse patamar ali de R$ 100 por dia, que dá em torno de 3.000. E acho que foi até um pouco disso que acabou surgindo Digital Growth, né? Exato, foi bem por isso, exatamente, né? Por isso. Que não encaixava ali no perfil de cada sua agência, da iRex. A iRex, ela tinha um foco em pegar clientes que investiu mais de R$ 10.000 por mês. E aí, exatamente com essa parceria que a gente firmou lá atrás, começou a vir muita gente que não tinha essa verba, né? E a gente criou a Digital Growth para ter essa proposta de valor menor, né? Com FII mais reduzido. Sim. Felipe, na prática, qual a vantagem de investir em Google Ads? Vamos pegar o caso aqui do estúdio aqui do James Code aqui. Qual a vantagem para ele, que é um prestador de serviço, estúdio, podcast, filmagem, evento? Vamos falar no caso dele. Que vantagem que ele teria se ele investisse em Google Ads aqui, um prestador de serviço? Está aqui em São Paulo, Itaim, muito evento. Acho que comparativamente a outras mídias, né, principalmente uma mídia tradicional, eu consigo segmentar bem o meu público, exibir o anúncio só para quem eu quero, né? Posso definir sexo, faixa etária, renda, localidade, né? Ser bem específico, né? Seja fazer no YouTube, seja se você for na rede de busca por palavra-chave, então consigo ter esses filtros, né? E ao mesmo tempo mensurar o quanto isso gerou de resultado. Então, é um negócio local, vou fazer que ele entre em contato comigo via WhatsApp, consigo mensurar quantos contatos o WhatsApp teve.
né? E a partir dessas mensagens no WhatsApp, depois de avaliar quantas vendas eu efetivei, e eu vou avaliar quanto que eu investi versus as vendas efetivas, né? E isso vai me permitir avaliar. Eu acho que se eu boto um outdoor, eu vou pagar lá um valor X fixo por 14 dias, né? E não consigo avaliar necessariamente quanto que isso me trouxe de retorno. E na maioria das vezes esse valor, né, é o valor de R$ 2.000 que você está colocando no Google um mês inteiro. É mesmo, muito mais efetivo aqui. Exatamente. Vamos entrar na parte do meta, que, segundo a sua visão ali, vamos lá entender as diferenças. Como que funciona o Meta Ads? Então, o Meta Ads é a plataforma de anúncios do Facebook e Instagram, onde você consegue posicionar seus anúncios nessas redes sociais, no Messenger também, e alguns sites parceiros. A grande vantagem dessa ferramenta é você conseguir ter uma ação de mídia de interrupção, né, semelhante às mídias tradicionais de rádio e TV, porém super segmentada, né? Então, eu não consigo, não vou botar ela para rodar para o Brasil inteiro, né, em horário nacional, ali numa novela das 9. Vou colocar para exibir especificamente para aquele meu público. Pô, eu vendo só sapatinho de bebê para até 3 meses de idade. Pô, eu vou só segmentar mamães recentes, né? Só pessoas que passaram por esse processo de gravidez recente, um exemplo, ou vovós. Eu vou ter alguns perfis de públicos que têm interesse que eu vou segmentar para exibir um anúncio só para quem realmente tem potencial de comprar esse produto. Então, é super segmentações que eu consigo definir lá dentro para que o anúncio seja exibido para aquele público que tem realmente a potencial de trabalhar. E você consegue ter uma análise de resultados super efetiva, né? Avaliando realmente quais desses públicos clicaram, converteram, quais não, e a partir disso, com a própria inteligência da plataforma, vai sendo otimizado para gerar mais retorno para você. A gente pode afirmar que a segmentação no Facebook é melhor do que do Google ou não? Sim, hoje o Meta ele tem muito mais opções de segmentação por interesse, né? Por interesse. Então, você vai olhar por perfil de público. Por quê? Hoje, o que o Google consegue ler de você? Se você não tiver autenticado, pouca informação do seu navegador. Se você é autenticado, só os dados de cadastro da sua conta do Google. Já o Meta, ele consegue entender, com base no teu comportamento, a cada curtida que você dá, os teus interesses. Cada curtida que você dá em cada publicação, ele consegue entender o contexto daquela publicação, quem publicou, e a partir disso ele vai mapeando os teus interesses, né? Então, a partir de 50 curtidas, ele já conseguiu montar um perfil demográfico super extenso de você. Só entendendo os teus interesses, no que você curte, o que você não curte, né? Inclusive, o que ele avalia também, não é só o que você curtiu. Quando você para o mouse e começa a visualizar um vídeo ou fica mais tempo num conteúdo ou outro, ele já entende que aquele conteúdo te interessou. Isso vai gerar uma pontuação específica para você naquele determinado perfil de conteúdo. E se você passa rápido sobre alguns conteúdos sem prestar atenção, também ele vai entender que aquele conteúdo não é interessante para você e já vai ajustando o teu perfil. Então, perceba que qualquer movimentação que você faz, o teu próprio processo ali dentro, vai construindo um perfil demográfico para você que vai ser usado nas campanhas. Realmente, isso. Assim que funciona mesmo. E quanto custa para fazer uma propaganda no Facebook, Felipe, hoje? Hoje, no Facebook, você consegue investir a partir de R$5 por dia, né? Em torno de $1, na verdade, varia conforme o câmbio. E o investimento que a gente sugere, né, na verdade, é a partir de R$1.000 por mês. Menos do que no Google, quando você está pensando em remarketing, né? Então, estou falando aqui quando é uma ação complementar ao Google, já invisto em Google, vou usar a Meta como uma ação complementar. Os R$1.000 por mês já é suficiente se for só para remarketing, porque eu vou pegar só o público que já acessou meu site. Ou então, né, eu vou pensar, usar ele como meu canal principal, meu segmento que faz mais sentido, aí eu vou, pelo menos, trabalhar com o que a gente sugeriu para Google, de R$2.000 a R$3.000 por mês. E aí que tem um detalhe relevante, né? O Meta, ele precisa que você tenha conteúdos sendo publicados lá, não é só fazer o anúncio. Então, eu tenho que pensar como que é a minha estratégia de publicação de conteúdo. Porque senão a pessoa vê um anúncio no meu Meta, no meu Instagram, aí clica no meu perfil e vai lá e vê, putz, não tem nenhum conteúdo, ninguém publicou nada, né? Aí a chance de você converter aquele cliente cai drasticamente. Então não adianta pensar só no anúncio, né? Tem que pensar no seu posicionamento orgânico lá dentro também. Ô Felipe, uma dúvida aqui. Hoje eu conversei com uma pessoa e até citei esse ponto do mínimo, até porque como a gente trabalhou muito tempo junto, a gente tem muito esse número feito. Só que a pessoa falou assim, mas eu posso investir R$300 só por mês. O que você fala aí pra pessoa? Guarda o dinheiro, junta e espera e faz depois? Ou já vai usando os 300 para gerar dados, tempo de aprendizado? E-commerce ou outro segmento? Seria produto digital, curso.
Então, aí até daria para testar alguma coisa uma segmentação super específica, né? Então, eu vou Mas focar... recomendaria então começar, só começar, ou não? Eu diria que vai depender um pouco do objetivo, né? O teu objetivo é já ter resultado no primeiro mês, né? Já ter venda que esses R$ 300 já reverta em lucro para você no primeiro mês. Se tiver essa expectativa, eu recomendo não começar, né? Se é para começar um processo de aprendizado e continuidade, aí vale a pena, porque você já começa a gerar dados, avaliar esse criativo funciona? Ah, não funciona, vou criar outro. Esse aqui não funciona, aí vai testando e validando o público e depois vai aumentando a partir do momento que você viu, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, entendeu? Para começar desse pontapé de partida, é legal para você fazer essas validações. Agora, se já tiver com a expectativa desse R$ 300 de dar lucro, a probabilidade é baixa. Não que não vai acontecer, mas é raro. Legal. E, na sua opinião, qual que é o melhor tipo de anúncio no Facebook? Você que faz bastante anúncio online, qual o melhor tipo? O melhor é aquele que viraliza, né? Mas aí agora me pergunta, qual é esse elemento de conteúdo que viraliza? Pouca gente sabe. Tem alguns que você... Putz, como é que esse vídeo viralizou, né? Não acredito. Mas aqui, o que o Facebook ele considera para te gerar maior alcance, né? É o engajamento. Então, se um conteúdo tem bastante engajamento, eu anuncio ele gera um tráfego enorme com custo baixinho. Agora, se é um conteúdo que ninguém curte, eu vou botar uma grana enorme e vai pouca gente visualizar, entendeu? Porque ele vai promover aquilo que ele vê que gera mais engajamento, que vai ter maior retenção na rede social, né? Então, o ponto é o que a pessoa engaja mais. E normalmente vídeo, tá? Vídeo costuma gerar mais engajamento, consequentemente tem mais alcance lá dentro. Mas não quer dizer que um anúncio de imagem a gente não vai ter mais engajamento que o anúncio de vídeo. Tudo depende da qualidade do criativo e do teu público-alvo, né? Então, o criativo tem que ser muito pensado no teu público se vai estar estimulando o engajamento dele. E depois de quanto tempo no ar ali você recomenda que tenha engajamento? Porque eu vejo muita gente falando assim, olha, curta esse vídeo aqui porque acabou de ser publicado para, né, dar curtida, comentário e tal. Normalmente nos primeiros dias o Facebook expande mais esse conteúdo com menor custo, tá? Depois de um tempo que ele está publicado, ele vai caindo. É uma linha de tendência de queda que ele vai aumentando o custo para ter o mesmo alcance. Então, nos primeiros dias, se você impulsiona, o ideal é já impulsionar na hora que publica. Minha dica é, publicou, já impulsiona, né? Porque daí você vai pegar o topo dele e aí até o pago estímulo orgânico. Por quê? Vou dar um exemplo. Tu acabou de publicar um anúncio. Daí o teu pago gerou 100 curtidas. Quem olhou ele acabou de ser publicado, olha, esse post tem 100 curtidas. Ela vai dar mais atenção, porque gera prova social. Sim. E aí isso vai fazer com que mais curtidas orgânicas aconteçam. E aí a orgânico potencializa o orgânico, pago potencializa o orgânico, você faz com que o alcance orgânico dele cresça, estimulado pelo pago. Entendeu? Entendi. E por que anunciar no Meta Ads? Você falou antes do Google e agora, por que anunciar no Meta Ads? Então, ele pode ser, né, usado de forma assim muito relevante numa campanha de remarketing, né, para eu reengajar um público que já acessou meu site pelo Google e está indeciso, gerar autoridade, exibir conteúdos que vão favorecer essa compra, ou simplesmente, né, dependendo do meu segmento, para gerar aquela compra de impulso, aquela compra que a pessoa não viria pelo Google, né? Ela nem está pensando que ela precisa desse produto, e aí ela vê ele e pensa, pô, que legal, né, eu quero comprar. E para produtos que realmente tem pouca demanda online no Google, né, ninguém busca, vamos dizer, é um produto super específico, que a pessoa nem conhece, nem sabe o que precisa, aí a rede social acaba sendo o melhor canal. E tem mais uma dica extra, tá? Vamos dizer que você venda joias e você não tem o menor preço do mercado. Seus concorrentes têm preço melhor que você. Só que o seu produto é visualmente atrativo, né? E se você exibe ele nas redes sociais, você está conseguindo impactar um público que não tem uma ancoragem de preço definida. O que é isso? Quando a pessoa pesquisa no Google, ela está vendo o teu preço da concorrente. Se ele vê que é parecido o produto e o teu concorrente está mais barato, ele vai priorizar o concorrente que é mais barato. Ancorou o preço pela concorrência. Se eu exibo na rede social, só está eu aparecendo. Meu concorrente não está lá. E se aquilo gera um estímulo de compra, uma compra por impulso, por ele não estar comparando o meu preço, pode ser que aquele preço seja bom para ele, seja atrativo o suficiente para ele, ele vai lá e compra. Então, o anúncio na Meta, uma das grandes vantagens não é tão sensível a preço como é no Google. Não é mesmo, tem razão. Para o segmento de e-commerce, Felipe, qual que é melhor para vender? Google Ads ou Facebook Ads? Pergunta frequente que nós recebemos, né? Quero que você responda ali, por favor, olhando para a câmera.
Pegando o consolidado do mercado que a gente atende, né, o Google Ads acaba sendo o melhor canal, na maioria das vezes, exatamente porque ele traz esse tráfego super qualificado só no momento que a pessoa está buscando. Vou pensar aqui em autopeças. Né? Autopeças é uma compra por necessidade. A pessoa normalmente compra porque está com uma manutenção preventiva ou um problema que o carro teve. Ninguém vai ver nas redes sociais uma peça lá do motor do carro e vai pensar, pô, que legal, vou comprar isso aqui. Né? Só se realmente tiver a necessidade, e raramente esse anúncio vai aparecer só pela necessidade dele. Agora, quando eu penso em meta, né, já é um canal super relevante para quem trabalha com moda, produtos de baixo ticket, produtos em que o elemento visual é muito forte. Normalmente, moda no Google é super caro, né? O CPC é alto, o ticket é baixo, e visualmente é difícil eu conseguir exibir para pessoas características. Já nas redes sociais eu consigo fazer um vídeo, mostrar uma influencer usando o produto, consigo dar uma visão diferente e gerar uma compra que muitas vezes pelo Google não viria. Então, cada rede tem as suas vantagens e desvantagens. Normalmente, uma complementa a outra dentro de uma ação de marketing. Muito bom. Cara, para encerrar com chave de ouro Google e Meta, algo que eu tenho ainda muita dúvida e que deve ter um público que vai assistir, vai ter, Felipe, provavelmente você já teve algum cliente assim, e-commerce ou serviços que tem um público, sabe, aquele público, acho que chama, não sei se é público sensível, produto sensível, falando assim, sex shop, e tem alguns outros tipos de produtos e serviços que tem restrições ali no Google e no Meta. Qual que é o caminho ali para ele conseguir encaixar ali uma campanha nesse tipo de segmento ali? Seja erótico, sabe? Seja prestação de serviço, onde possui as restrições. Pô, é que a gente chama de nicho black hoje, né? Isso. Então, a melhor forma de você conseguir veicular anúncios para o nicho black, um nicho que é mais sensível, é primeiro entender quais são as políticas da plataforma, para você não infringir, não ter a conta bloqueada, porque senão você vai ter conta bloqueada toda hora. E pensar em formas diferenciadas de exibir esse produto. Então, por exemplo, vou exibir um produto de sex shop. Né? Eu não vou exibir necessariamente a foto e vídeo de alguém fazendo relações sexuais. Eu vou usar algo que lembre aquilo. Né? Então, às vezes, uma banana, alguma coisa, né? Um vídeo com uma banana, com alguma coisa que gere essa memória, né? Mas que não seja realmente explícito, que não vá contra a política da plataforma. Então, esse tipo de coisa é possível, é permitido, e às vezes com esse outro vídeo, que é às vezes engraçadinho, que chama atenção, né, a pessoa vai olhar o teu copy, teu criativo, né, e a partir disso você direciona para o teu site. Então, a ideia é pensar fora da caixa, né, entender técnicas que você consegue, dentro das políticas da ferramenta, exibir o teu anúncio sem ter problemas. E se for escolher, a verba é curta no investimento, qual que encaixa melhor? É Google ou Meta para o nicho black? Depende um pouco do segmento, tá? Vamos dizer que se você tiver a possibilidade de criar vídeos, conteúdos, como eu mencionei, que dê para gerar essa percepção do público sobre o conteúdo, vai para o Meta, ou o YouTube também funciona, né? Mas o Meta acaba sendo um pouco mais efetivo por conta da segmentação, enquanto o Google ele acaba sendo mais interessante se você consegue ter alguma palavra-chave associada ao teu segmento que não seja proibida, né, que você direciona para um site que não tenha nada proibido. Né? O que às vezes você vai ter restrição é da veiculação. Vou dar um exemplo aqui muito claro que gera bastante problema. Hoje, suplementos, tem vários produtos de suplementação que tem regulamentação da Anvisa que não pode ser veiculado. Ele pode ser vendido e comercializado, mas não pode ser veiculado em anúncio. Né? Então, eu posso promover outras palavras-chave relacionadas, né, a suplementação e tal. Que vai chegar no produto. E a pessoa vai chegar lá no site e lá vai ter o produto. Ah, tá. Ficou claro então pra mim. Felipe, vamos falar um pouquinho das outras plataformas, porque você, como especialista no assunto aqui, vai conseguir compartilhar muita coisa legal aqui. Anúncio TikTok ali. Acho que pessoas devem ter dúvida. Quanto custa um anúncio ali para vincular no TikTok? Boa. O TikTok ele tem a mesma dinâmica do Google e do Meta. Então, é uma plataforma de leilão. Não tem um preço específico, vai depender da quantidade de anunciantes veiculando para a segmentação que você definiu. Então, quanto mais gente tiver naquela segmentação específica, mais caro vai ser. Mas o grande ponto aqui é que, por ser uma plataforma nova, de anúncios nova no mercado, ela tem menos anunciantes que nas demais. Consequentemente, o custo é muito menor. Consigo ter um alcance enorme, muito maior que no
Facebook e no Instagram, né? E com custo bem mais baixo. Mas aí tem um ponto-chave, né? Como ela ainda não tem a mesma inteligência do algoritmo do Meta, do Google, ela ainda não tem a mesma característica de performance. Ela não gera normalmente a mesma receita que as outras plataformas geram. Normalmente a taxa de conversão é pior. Mas ela tem melhorado e também não é uma regra geral. Pode ser que dentro do seu segmento ela funcione super bem. Então vale o teste. Ótimo. Como você é um parceiro, como a Growth Hack Group é um parceiro no Mercado Livre, e vocês também são parceiro do Mercado Ads, tem uma dúvida aqui. Como que é cobrado a publicidade no Mercado Ads? Consegue explicar, olhando para essa câmera aqui, Felipe, por favor? Boa. Ela efetivamente paga por clique, né? Então, normalmente, cada clique gerado no seu anúncio vai ser cobrado. Mas a configuração é por orçamento, né? Você configura uma verba diária, uma meta de retorno, né? O ACOS, que a gente chama lá. E a partir daí, a ferramenta vai tentar te entregar aquela meta de ACOS dentro do teu orçamento. E aí, dentro daquilo, né, cada produto que você veicula naquela campanha vai ter lá detalhado quanto que você pagou por clique, né? Dividido por essa análise que a ferramenta faz. Então, ela vai aumentar, reduzir teu lance conforme aquele produto que ela vê que vai ter maior potencial de gerar o retorno que você pediu dentro daquele orçamento definido. Mas, efetivamente, o custo final é por clique, mas a configuração é por orçamento diário. Felipe, não precisa ser específico para e-commerce agora. Eu gostaria de entender aqui se é efetivo fazer o Ads em algumas plataformas aqui menos convencionais. Ali, eu peguei aqui, ó, LinkedIn, Bing, que deve ter pouco ali, anunciante, não faço ideia, e do Twitter. Boa. Como que tá esses três, assim, pra fazer ads ali, pra fazer um anúncio ali nessas plataformas? Você já teve experiência? Conta um pouquinho, Sim, o cara. Bing, inclusive, é uma das que eu mais utilizei, dessas que você citou, né? O Bing, ele é muito semelhante ao Google. Ele é da Microsoft? Da Microsoft, exatamente. Ele é muito semelhante ao Google, tanto que ele copiou, basicamente, a interface do Google. E o mais interessante é que ele consegue importar as campanhas do Google. Você seleciona lá, e ele conecta na sua conta do Google e importa todas automaticamente, todo dia. Se você fez alterações na sua conta do Google, ele importa para a conta do Bing. Então dá para você manter a conta rodando sem problema. E lembra que toda conta... Não precisa fazer do zero ali? Não, você importa tudo facilmente. Caramba, é fácil então. É muito fácil. E o legal é que não legal, mas toda a plataforma Windows que é instalada, ela vem com o Edge como padrão. E o Edge vem sempre com a pesquisa do Bing. Então tem muita busca que acontece ali espontaneamente porque a pessoa, né, não sabe que não está no Google, né? Aí hoje ela tem uma fração relevante até do mercado de busca e há uma tendência de crescimento. Por quê? Hoje a Microsoft tem a parceria com o ChatGPT, né, e tem o Bing embutido no ChatGPT. Então, o mercado hoje, até lá nos Estados Unidos principalmente, o Bing é muito maior do que aqui e tem ganhado cada vez mais espaço por conta do ChatGPT. Então, há o potencial agora dele ganhar cada vez mais relevância no mercado. Então, fica atento, já tente se posicionar lá e você já vai criando suas campanhas, potencializando os resultados lá, porque se realmente esse mercado crescer ali, né, quem se destacar lá agora, sai na frente. Você teve algum segmento que foi bem no Bing? Eu já fiz anúncio muitas vezes no Bing, no meu e-commerce que eu gerenciava lá atrás, eu sempre fiz. Né? Normalmente, o Bing, se o seu CPC no Google é alto, o Bing você consegue um CPC menor. O único detalhe lembra se tem um e-commerce que pagava 3 centavos o clique no Google? Lembro. Esse mesmo segmento lá no Bing pagava bem mais caro no clique, porque ele tem ali um patamar mínimo, uma análise que ele faz, né, para aquela busca. Então, por mais que tenha poucos anunciantes lá, não quer dizer que você vai pagar menos do que no Google. Mas muitas vezes sim, né? Então vale sempre o teste, faz sentido avaliar. Agora falando das outras que você citou, LinkedIn, né? Uma plataforma super legal para quem trabalha segmento mais B2B. Consigo segmentar lá especificamente um perfil de negócio, um perfil de cargo. Se eu vendo, por exemplo, ERP, né, ou softwares, no geral, eu consigo pegar exatamente aquele pessoa que decide dentro da empresa, coisa que é difícil eu conseguir fazer em outra rede social, que eu não tenho todos os detalhes profissionais. Então, se o perfil do profissional for algo que para você faz muita diferença para a decisão de compra do seu produto, lá é um dos melhores canais. O problema é que, por essa especificidade, né, de ter um perfil mais premium, né, com pessoas de maior cargo lá, onde eu posso segmentar, o LinkedIn cobra bem mais caro por isso. Lembra que ele é da Microsoft também.
E ali eles cobram bem mais caro do que no Bing, exatamente por ser uma rede bem mais específica. E por fim, o Twitter, para ser bem sincero, eu nunca tive uma grande experiência ali que seja interessante, né? Um grande resultado. Acho que hoje é uma plataforma que ela tem um perfil de usuário específico, então se esse perfil de usuário para você, para o seu negócio faz sentido, vale o teste lá. Mas eu, em especial, assim, nunca vi nada de resultado expressivo vindo de lá. Ô Felipe, gostaria que você desse uma opinião de um movimento que está surgindo agora nas redes sociais e eu quero que você faça uma associação ao alcance ali. Começou esse movimento no Twitter ali de começar a vender para o perfil ser verificado. A pessoa paga, é verificado. Agora foi anunciado ali pelo Meta, a pessoa paga, pode ter o perfil verificado e tudo. Você acredita, na sua opinião, que esse perfil verificado, que a pessoa está pagando ali a verificação, e se ele fizer os anúncios naquela rede social, ela vai ter um alcance melhor do que um usuário comum? Fala só, sincera opinião, porque vai surgir isso, né? Sim, eu acho que nesse momento, o alcance em si não influencia, tá? Mas acho que nesse momento ele ainda é bem interessante, porque como a maioria não sabe que é pago, aquele perfil de verificado ele gera credibilidade. Isso melhora a taxa de conversão, né? A pessoa vai, o cara é verificado, então é Aí vai confiável. ver, tem 200 seguidores. Mas hoje ainda não é todo mundo que sabe. Muita gente, grande maior parte do público não sabe que aquilo ali é pago, né? Então você ter isso ali vai gerar uma credibilidade extra. O cara, olha só, é verificado, então é confiável. E a taxa de conversão vai aumentar. Entendi. Bom, estamos chegando ao fim aqui, Felipe. E para finalizar, eu queria que o Felipe Chat desse um conselho pro Felipe em 2000 e... Vamos pegar a chave ali que você virou, 2017 para 2018? Ou 2018? Comecei em 2018? O final já? Foi começo de 2018. Começo de 2018. Que conselho que você daria pro Felipe? Começando ali o negócio dele ali de tráfego, tudo. Conselho você daria para ele lá? Porque hoje você tem muito mais experiência, já passaram em 6 anos, e eu pude acompanhar aqui você de perto, a gente até... rodou um negócio de um curso online junto, que foi bom, teve mais de 900 alunos. Mas fala ali, ó, qual conselho você daria para o Felipe Chad, se estivesse conversando o negócio dele hoje ali, de tráfego, que conselho você daria para ele, para finalizar bem o podcast? Bom, o que eu diria, acho que seria para tentar ser mais rápido no processo de delegar as atividades, né? Acredito que realmente não me arrependo de nenhuma etapa do caminho, acho que todo aprendizado foi importante, inclusive teve momentos ali que a operação estava mais rentável, né, num período que não tinha tanta gente, mas o ponto é, quanto mais rápido você consegue sair da operação para focar na gestão, mais rápido você consegue pensar no crescimento do negócio, na evolução, progressão. Então, eu imagino que antecipar isso é importante. Mas, a meu ver, assim, a trajetória que a gente teve ali foi calcada nos pilares que a gente precisava alcançar em cada momento. Então, não vejo isso como necessariamente qualquer entrave para o nosso crescimento hoje. Cara, Felipe, muito obrigado por você ter vindo aí. De coração ali, desde que eu comecei ali os primeiros contatos ali com você, eu lembro até hoje que eu estava ali na minha cidade, fiz alguns contatos ali por WhatsApp, depois até te liguei. Posso te afirmar ali que eu tinha mais certeza ali que você daria certo ali como um parceiro ali do Mercado Livre. Hoje eu não estou mais lá, mas toda a nossa trajetória, nosso vínculo foi através de lá. E desde o começo eu sabia que, sabe, que iria dar certo. Não é otimismo assim ao extremo, é de sentir mesmo nos primeiros contatos, como que você comportava e tudo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ter você aqui, porque a gente também já rodou um curso online junto, a gente rodou já muitos clientes junto. Você já ganhou a premiação lá pela Radical Som ali como a maior loja do mercado shops, case na Brigada. Então,
Pra mim foi uma honra ter você aqui, sabe, no podcast, e você dividir tudo isso e com detalhes e profundidades, tá, Felipe? Então, acredito que a audiência aqui aprendeu muito com você e com certeza, acho que antes de investir em tráfego ali, ele vai ver esse vídeo, vai assistir, porque é muito valioso ali o que você compartilhou aqui com a gente, tá? Meu, muito obrigado e sucesso para você, para Growth Hack Group e mais anos aí de sucesso, prosperidade e tudo mais ali para você, tá, Felipe? Muito obrigado, cara. Boa, eu que agradeço pelo convite e também desejo todo sucesso para ti, na tua trajetória profissional, no podcast. E obrigado à atenção de todos. Obrigado.